Eu quero convidar os irmãos a colocarem-se de pé e nós vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías capítulo 6. Vamos ler versículos 1 até o 8. Abramos a Bíblia em Isaías capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 8. Diz a palavra: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins, anjos, estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar, os alicerces, se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoada os teus pecados. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Vamos repetir essa última parte? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Mais uma vez, juntos. Eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluias. Senhor, nós te louvamos pela tua graça, Pai. Te louvamos pela tua misericórdia, pelo teu zelo. Te louvamos pela oportunidade tão especial de ouvirmos a tua palavra, louvarmos o teu nome, ouvirmos a tua voz, Senhor. Nesta noite fala conosco, ó Deus, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Amados, esse texto chama-nos a atenção para algo muito interessante. Eu acho que todos nós ansiamos em ouvir a voz do Senhor. Não é verdade? Eu acho que todos nós, muitas vezes, colocamos a cabeça no travesseiro antes de dormir e falamos: Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo. Senhor, me envolve. Essa semana eu queria muito ouvir a voz do Senhor e coloquei no Google: quero ouvir a voz de Deus. Apareceu uma canção. E eu ouvi essa canção algumas vezes e era muito interessante. Mas muito interessante mesmo. Porque é assim, amados, o Senhor, Ele tem prazer em falar conosco, Ele tem prazer em nos orientar, Ele tem prazer em encher o nosso coração, Ele tem prazer em nos dirigir. O Senhor, Ele quer estar próximo, o Senhor quer mover, o Senhor quer fazer algo extraordinário na nossa vida. E quando nós nos achegamos a Ele com o coração puro e falamos: Deus, eu quero ouvir a Tua voz. Eu quero ouvir a Tua voz. Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo. Certamente você não ficarás sem respostas, porque Deus há de mover e falar com você. Deus há de abrir a boca e falar ao teu ouvido. Você há de ouvir o Senhor falando contigo, seja através de uma canção, seja através de uma ministração, através da leitura da palavra, porque o Senhor, principalmente através da palavra, fala conosco. Eis o porquê que nós não podemos deixar de meditarmos nas santas e belas sagradas escrituras. Porque nós precisamos ouvir a voz do Senhor. E o Senhor tem prazer, através do Espírito Santo, em fazer que essa palavra que está impressa ganhe corpo, fique viva. E que você possa, dessa forma, ouvir o Senhor falando contigo. Oh, glórias! A palavra, amados, diz a respeito de Isaías. Isaías foi um profeta muito usado pelo Todo-Poderoso, um homem que viveu há muito tempo atrás.
mas tinha acesso ao rei Uzias. Ele certamente era uma pessoa influente a ponto de acessar o rei, mas o Senhor o havia chamado. O Senhor queria que ele não fosse apenas alguém que estivesse no palácio, porém que fosse a boca que falasse àquela nação, a boca que levasse a palavra de Deus à nação, a boca que testemunhasse do poder do Senhor àquela nação. E certamente, amados, muitos naquele tempo falavam e clamavam nas suas orações, nos seus clamores: Senhor, fala comigo. Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Vale ressaltar, irmãos, que as dificuldades eram bem diferentes. As dificuldades eram bem maiores em ouvir a voz do Senhor, já vista que o Espírito Santo não estava como hoje, nos envolvendo, morando em nosso coração. No entanto, amados, certamente muitos que eram fiéis ao Todo-Poderoso clamavam diante do altar: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Senhor, eu quero ouvir a tua voz. E o Senhor, irmãos, levanta Isaías. O Senhor levanta Isaías, e esse homem foi grandemente usado pelo Todo-Poderoso. Foi um homem que gastou-se na presença do Mestre. Foi um homem que não viu resultados da sua pregação, poucos resultados. No entanto, Deus moveu de uma forma grandiosa sobre a sua existência. Ele foi usado por mais de 40 anos em Israel. Mais de 40 anos. Não desistiu, não retrocedeu, mesmo falando a um povo de coração duro, não retrocedeu, mas continuou firme, continuou em frente, porque ele tinha certeza que o Eterno era com ele. Isaías, o Senhor é a salvação. Eis o significado do seu nome: o Senhor é a salvação. E quando nós olhamos a palavra e meditamos no capítulo 6, esse capítulo, amados, nos enche o coração de esperança, nos enche o coração de alegria, porque aqui está estampado a grande graça do Senhor. Nós podemos ver a grande graça do Todo-Poderoso, de como Deus é bom, de como Deus é maravilhoso, e nós não podemos deixar que as oportunidades passem. Nós temos que aproveitar as oportunidades e falar para o Senhor: Deus, eu quero ouvir a tua voz. Senhor, eu quero estar diante de ti. Senhor, eu quero ver a tua glória. Senhor, eu quero sentir a tua presença. Fale sempre ao Senhor, irmãos. Peça, não seja tímido, não seja tímido. Mas fale com o Todo-Poderoso: Senhor, eu quero te sentir, eu quero estar contigo, eu quero ser cheio do teu Espírito, eu quero ser diferente. Senhor, eu quero ser diferente. Fale assim para o Senhor, amados. Nós temos, queridos, que entender que o Eterno quer ver a nossa iniciativa sempre. Deus deseja ver a nossa iniciativa. No momento da salvação, Deus diz para cada um de nós, Cristo disse: vinde a mim, olha só, vinde a mim, é o teu ato. E quando nós olhamos a palavra, vemos que o Senhor chama-nos atenção para atitudes que são para a honra e para a glória dele. Portanto, Deus quer ver a nossa iniciativa, Deus quer ver as nossas ações, Deus quer sentir que nós queremos de fato alguma coisa com ele. Nós não podemos viver apenas olhando para o Senhor como se ele estivesse tão distante. Não, Deus não está distante. Deus é próximo. O Senhor está próximo. O Senhor está próximo daqueles que o amam, daqueles que desejam estar diante da sua santa e bendita presença. A palavra chama-nos atenção para esses momentos especiais. Israel mais uma vez passando por momentos complicados, Israel mais uma vez rebelde, Israel mais uma vez distante. Olha, era um tempo complicado, não queriam mais uma vez Deus. E o Senhor levanta aquele homem. Certamente sempre há o remanescente, sempre há aqueles que amam o Todo-Poderoso, mesmo que os dias sejam difíceis. E certamente havia em meio àquele povo pessoas que clamavam pela grande misericórdia do Todo-Poderoso.
E o Senhor levanta Isaías com uma mensagem poderosa, uma mensagem de restauração, uma mensagem de cura, uma mensagem que levava as pessoas à reflexão, para rever seus conceitos, seus princípios. Porém, diz a palavra, que eles não quiseram ouvir o profeta. E as consequências não foram boas. Aquele povo foram levados cativo à Babilônia e ali ficaram por mais de 70 anos. Dali voltaram um pequeno percentual. Estes experimentaram as dificuldades da vida e voltaram para a presença do Todo-Poderoso. No entanto, antes que tudo isso acontecesse, amados, foi necessário que o Eterno levantasse Isaías. Isaías foi um homem que contemplou a soberania do Senhor. Quando nós olhamos o versículo 1, ouça mais uma vez. No ano da morte do rei Uzias. O rei Uzias começou a reinar com aproximadamente 16 anos e 52 anos reinou. Foi um homem que fez as coisas segundo o coração de Deus. Foi um rei fiel ao Todo-Poderoso. Isso aconteceu por volta do ano 740 a.C. E a palavra diz, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Veja, amados, que interessante. A palavra diz que o Senhor concedeu a Isaías uma visão. Ele contemplou e conseguia ver o trono do Todo-Poderoso. Ele conseguia ver o Senhor sentado sobre o trono. Para que nós possamos ter esse acesso à presença do Senhor e vermos a glória do Eterno, algo é indispensável. O que é indispensável, irmãos? Santidade. Não é verdade? Nós temos que nos colocar segundo a vontade do Todo-Poderoso para que nós possamos contemplar o trono do Todo-Poderoso. Isaías, ele viu a soberania, ele entendeu que Deus era soberano, que Deus estava acima de todos os reis, que Deus estava acima de todas as coisas, que não havia um rei maior sobre a face do universo, que não existia ninguém maior do que o nosso amado Deus. E ele certamente temeu, porque o coração de Isaías tinha temor ao Senhor. No versículos 2 e 3 está narrado que, ouça, serafins são anjos. Anjos estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, ouça, e clamavam uns para os outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Amém? Amados, se os anjos reconhecem a santidade do nosso amado Jesus, se os anjos reconhecem e declaram que Deus é santo, nós temos que puxar este exemplo para a nossa vida, puxar essa realidade para a nossa existência. Nós não podemos, amados, viver olhando para Deus como se Ele fosse o igual a nós. Deus não é o nosso igual, Deus não é o nosso amiguinho, Deus não é aquele que você pode tratar de qualquer forma. Deus é o soberano, que está sentado sobre o alto trono. Deus é o soberano sobre o universo. E a palavra diz que os anjos reconhecem e que os anjos declaram dia após dia. E na eternidade não existe o fator tempo, porém, para que nós possamos entender que dia após dia os anjos declaram diante do trono, Santo, Santo, Santo. E nós, amados, até que ponto nós temos louvado o Todo-Poderoso? Até que ponto nós adoramos o Senhor? Veja como é interessante e veja como nós somos falhos. Porque os anjos entendem, sabem quem é Deus. Os anjos não poupam, não, de forma alguma, palavras de exaltação, de glorificação ao Todo-Poderoso. E nós, amados, muitas vezes passamos um dia sem adorarmos o nosso amado Jesus, sem glorificarmos o Criador. Irmãos, nós temos que rever esses preceitos, esses princípios, porque o Senhor quer que haja uma unidade, estejamos ligados a Ele, unidos a Ele, e essa unidade leva-nos a entender que Ele é
soberano sobre as nossas vidas e que devemos nos colocar com temor, com zelo diante do seu altar, adorando o seu santo e maravilhoso nome, glorificando o seu santo e maravilhoso nome. Amados, às vezes nós ouvimos as palavras e o pregador fala e o pregador repete e o pregador diz. Às vezes nós apenas ouvimos, não é verdade? Nós apenas ouvimos, mas nem sempre temos filtrado a palavra e permitido que ela encontre lugar no coração. Mas quando nós olhamos a palavra, olhamos a Bíblia, irmãos, nós vamos ver que a palavra chama-nos a atenção exatamente para isso, para que nós possamos guardar aquilo que é de Deus no coração, guardar os preceitos do Senhor, os princípios do Todo-Poderoso. Eu não posso ser um mero ouvinte, mas eu tenho que permitir que essa palavra esteja cada dia mais tomando, enchendo o meu coração, fazendo-me transbordar com aquilo que é de Deus. Ainda, amados, alguns dizem, mas pastor, eu não sinto nada, eu não sinto essas coisas. Eu não sinto isso, pastor, a minha vida de crente é tão assim, sei lá como é que é tão normal, eu sou tão normal. Amados, a normalidade, aquilo que é normal, não se aplica aos princípios de Deus. Eles não são normais. Os princípios de Deus são sobrenaturais, movidos de poder pelo agir do Espírito Santo de Deus. E se porventura nós temos visto a palavra de Deus com extrema normalidade, tudo é muito normal, tudo é assim mesmo, é a mesma coisa, eu nem leio mais a Bíblia porque eu já sei o que tem escrito em João, eu já sei que foi que Paulo escreveu lá na carta aos Gálatas, eu já sei quase de cor, nem leio mais, não leio. Mas por que você faz isso? Nós temos, amados, que nos deixar envolver pelo Espírito Santo de Deus. A frieza não pode encontrar lugar no nosso coração. O Senhor não nos chamou para sermos crentes frios, mas fervorosos. Entendeu? Nós precisamos ter fervor, ou seja, prazer, satisfação. Aquilo que é de Deus precisa encontrar o lugar no coração da gente. Eu sei que é difícil, irmãos. Nós não estamos aqui vivendo apenas de palavras vazias. Não, é difícil. Não vai acontecer se você não se esforçar. Não é uma teoria que você leu e acha, tudo bem, é legal, é assim mesmo. Mas para que essa teoria, ela venha materializar-se na tua vida, tornar-se uma realidade na tua vida, preciso é que você se esforce para que isso aconteça. Se você não te esforçar, se você não se esforçar, não vai acontecer, você não sentirá aquilo que Isaías sentiu. Você não experimentará o mover de Deus na tua vida. Você será apenas mais um que ouve a palavra e ela não faz muito sentido para você, porque não produz transformação. Quando algo é importante para a gente, nós guardamos com todo carinho no coração. E a palavra chama-nos a atenção para os anjos. Os anjos conhecem o Senhor, estão diante do trono de Deus. Milhares, quem sabe milhões, ninguém sabe a quantidade de anjos, mas eles têm uma missão, amados. E a missão do anjo não é ficar guardando pessoas sobre a face da terra, isso acontece, mas não é esta a missão principal. A missão dos anjos é adorar, é glorificar, é exaltar o Criador. E nós temos que puxar esse exemplo para a nossa vida. Nós temos que aprender a adorar o nosso amado eterno, nosso amado Jesus. Nós temos que aprender a adorar, irmãos, para que o nosso coração seja cada dia cheio da sua graça. E vemos ainda que o poder de Deus, a glória do Eterno é tão grande, que no versículo 4, a presença do Senhor causou terremotos, a base do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Em algumas versões diz que é uma espécie de terremoto, um grande tremor, houve ali um grande tremor, a ponto de balançar todas as estruturas.
nós temos que nos deixar, amados, balançar pela presença do Eterno. Deus tem que entrar em nosso coração e balançar nossas estruturas, como certamente balançou as estruturas do profeta Isaías. Nós temos que aprender com Deus. Não ouça a palavra apenas, não seja apenas ouvintes da palavra, mas deixe-se envolver pela verdade de Deus dia após dia. No versículo 5, ouça ainda, versículos 5 a 7. Então disse Isaías: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Queridos, quando Isaías faz essa declaração que ele habita no meio de um povo de impuros lábios, ele estava falando que o povo era pecador, que o povo rejeitava o Senhor. E esta era a realidade de Israel naqueles dias. O Israel não queria saber de Deus. Eles optaram por andar por caminhos errados, por caminhos complicados. E diz ainda que seus lábios eram impuros. Lábios impuros. Esta é a nossa realidade. Nós temos que estar atentos à nossa condição de pecador. Nós temos que estar atentos a essa realidade, amados, porque cada um de nós somos pecadores que carecemos da purificação que vem de Deus. Cada um de nós somos pecadores, somos impuros, necessitamos que Deus, na sua graça, na sua misericórdia, nos envolva, nos purifique, nos lave e nos dê a possibilidade de estar diante do seu altar. A palavra chama-nos a atenção para reconhecermos o nosso estado de pecado. Eis o porquê que eu pedi para que os irmãos fizessem aquela oração de confissão de pecados. Porque, infelizmente, amados, a nossa carne diz que nós não temos pecado. Olha só que interessante. Talvez se eu perguntasse aos amados quantos confessaram pecados no decorrer desse dia. Olha, agora são 20 horas. 20 horas, passaram-se 20 horas deste domingo. Quantos nessas últimas 20 horas confessaram os seus pecados ao Senhor? Talvez você fale: não, eu não confessei, porque eu já tenho comunhão com o Todo-Poderoso. Amados, Isaías era um homem de comunhão com o Senhor. E ele diz que foi necessário que tivesse seus lábios purificados. Nós temos que aprender a não conviver com o pecado. Nós temos que colocar uma meta, confessarmos continuamente os nossos pecados, porque eles proliferam na nossa existência. E a palavra diz que Isaías reconheceu o seu estado de pecador. E a palavra mostra-nos que o Senhor o purificou. Irmãos, quando nós reconhecemos o nosso estado, quando nós reconhecemos que o pecado, ele está presente na vida, quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós clamamos pela misericórdia de Deus, quando nós falamos para o Senhor: Deus, purifica o meu coração, dá-me uma vida nova, Senhor, restaura-me, Senhor, renova a minha existência, Senhor, muda a minha sorte, Senhor, faz alguma coisa por mim, Senhor, tenha misericórdia, grita diante do Senhor: Deus, tenha misericórdia da minha vida. Certamente o Senhor virá, moverá de forma grandiosa, te purificará, te dará uma nova vida, restaurará a tua existência. É assim que Deus faz, amados. Nós temos que estar atentos a essa realidade. Não guarde para o final do dia a confissão do teu pecado. Mas a palavra leva-nos a entender que quando nós nos apresentamos ao Todo-Poderoso, Ele nos purifica, nos lava, Ele nos restaura, Ele muda a nossa sorte. E a partir desse momento, nós estaremos aptos a ouvirmos a voz do Senhor. É onde você fala: Deus, fala comigo. Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Senhor, eu quero ouvi-lo. Senhor, traz alento ao meu coração. Senhor, traz paz à minha existência. Senhor, faz alguma coisa por mim. A palavra, amados, do Senhor há de manifestar-se sobre a tua vida. O agir de Deus será uma verdade sobre a tua vida. Oh, glórias!
Mas nós somos tão tímidos, não é, irmãos? Que nem no momento de nós falarmos assim, oh, glórias a Deus, aleluias, nós glorificamos o Criador. É a timidez que está no nosso coração. Muitas vezes nós estamos tão desejosos de ouvirmos o Senhor, mas não temos coragem de falar para Ele, Deus, eu quero ouvir a Tua voz, quero ouvir a Tua voz. Isaías, ele ouviu a voz do Senhor. No versículo 8, ouça, veja que interessante. Depois disto, depois de quê? Veja, primeiro ele teve uma revelação, ele teve uma visão. Ele viu o trono de Deus. Ele viu que o Senhor era soberano sobre todas as coisas. Ele contemplou a personalidade do Senhor. Deus é santo. Ele viu a santidade do Senhor. Oh, bênção! Ele viu os anjos diante do altar, declarando: santo, santo é o Todo-Poderoso. A glória do Eterno tremeu aquele lugar. Tremeu aquele lugar. Ele sentiu o peso do pecado sobre a sua vida e disse para o Senhor, sobre a sua condição de pecador, o Senhor veio, purificou a sua vida, o Senhor purificou a sua existência. E no versículo 8, depois de todo esse trâmite, depois de todos esses passos, ouça só, depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: eis que Isaías ouve a voz do Senhor. Eis que ele ouve a voz do Todo-Poderoso. E o Senhor diz: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero falar para vocês algo. Quando tu pedires para ouvir a voz do Senhor, esteja preparado para ouvir a voz do Senhor. Aquilo que Ele quer da tua vida. Porque nós vamos ouvir a manifestação da vontade de Deus. A manifestação da vontade de Deus. E a palavra diz que Isaías, ele ouviu o Senhor. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia. E o Senhor perguntava a Isaías: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Qual foi a resposta do profeta? Senhor, hoje não dá, porque hoje é domingão, sabe como é que é? Eu tenho que passar com minha família. Hoje não dá, Senhor, porque hoje é dia de trabalho, eu tenho que manter a minha casa. Senhor, não dá, porque eu estou adoentado, sabe como é que é? Senhor, estou indisposto, estou cansado. Senhor, eu trabalhei, olha só a minha situação. Meu Deus, eu tenho esposa, tenho filhos. Tu sabe das minhas limitações. Quantas desculpas são geradas. Como nós nos omitimos à vontade de Deus. O Eterno perguntou a Isaías: Isaías, a quem enviaremos? A quem enviaremos? Isaías diz a palavra que ele era casado, tinha filhos, ele tinha uma boa posição no reino, e ele responde ao Senhor, e ele responde: eis-me aqui, eis-me aqui. O interessante é que Isaías não respondeu apenas da boca para fora, como muitas vezes nós fazemos. Porque nós somos mestres em responder de forma vazia para Deus, de forma mentirosa para o Senhor. Porque o Senhor faz perguntas a nós. O Senhor fala conosco. E nós respondemos, mas não cumprimos aquilo que respondemos, que afirmamos. Quantas vezes você já falou para o Senhor: Deus, a partir de hoje, olha, minha vida será diferente, eis-me aqui. Esse texto é muito conhecido e as pessoas usam, porque realmente é gostoso falar para o Senhor: Deus, eis-me aqui. E já falei muitas vezes para o Eterno e continuo falando isso quase todo dia: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim.
Tenho falado isso ao longo dos anos ao Todo-Poderoso. Só que nós, amados, somos levados por um certo romantismo. As coisas são assim, legaisinhas, gostosas. Aí nós falamos para o Senhor: Deus, eis-me aqui, Senhor. Oh Deus, a partir de hoje serei nova criatura. Senhor, olha, prepara aí, porque é fogo puro que está aqui, Senhor. Não sei o que. Vamos falando um monte de coisa para o Senhor. No entanto, passa-se 2, 3 dias, tudo se apaga. Onde está o eis-me aqui? Apagou. Deus mais uma vez ouviu palavras vazias. Como Ele sonda nossos corações. Oh, só a misericórdia do Eterno. Mas Isaías, mesmo em meio às suas ocupações, em meio a todas as situações que envolviam a sua vida, ele disse para o Senhor: eis-me aqui. Ele colocou-se na brecha. Ele ouviu o chamado do Todo-Poderoso. Ele não perdeu a oportunidade. Ele abraçou a causa. Ele deixou-se envolver pela vontade do Senhor. Ele disse: não, Senhor, é a minha oportunidade. Não, eu não posso perder. Eu quero, Senhor, eu quero te servir. Eu quero estar na tua presença. E ele fecha o texto dizendo: envia-me a mim, envia-me a mim. Ou seja, amados, além de ele responder de forma positiva, eis-me aqui, ele demonstrava vontade, querer, desejo, atitude. Envia-me a mim, envia-me a mim. Eis aí a resposta que nós precisamos dar ao Todo-Poderoso. Quando você ouvir a voz do Senhor, quando Deus te chamar, quando a graça do Eterno estiver sobre a tua vida, fale para o Eterno: Senhor, aqui está a minha vida é tua, eu quero te servir, envia-me, Senhor, envia-me a mim, Senhor. Oh Deus, eis-me aqui, faz algo por mim, porque eu quero estar na tua presença todos os dias da minha existência. E se porventura as tuas palavras forem verdadeiras, forem reais, você há de sentir Deus na tua vida de fato. O Senhor será de fato, Ele será real na tua existência. E você há de viver não apenas como um religioso sobre a face da terra, mas como um homem, uma mulher cheia da graça, com uma missão nas mãos, a missão de testemunhar do poder do Senhor. Amados, algo interessante aconteceu na vida de Isaías. Foi um homem grandemente usado pelo Senhor. Ele também é conhecido como o profeta messiânico. Um dos profetas que mais falou a respeito do Messias foi Isaías. Foi usado para profetizar a respeito da vinda de Cristo Jesus. No entanto, a mensagem que ele proclamou a Israel, a mensagem que ele recebeu de Deus, ela foi pregada, dia após dia. Ela foi pregada. Mas a palavra diz, se você ler todo o capítulo 6, você há de ver. A palavra diz que não foi ouvida. As pessoas não ouviram a mensagem. As pessoas continuaram na prática dos seus erros, na prática do pecado, na prática daquilo que era desagradável ao Todo-Poderoso, que era desagradável aos olhos do Eterno, e as consequências é que eles foram levados, deportados para a Babilônia, foram escravizados, foram levados como cativos para a Babilônia. Custou àquela nação 70 anos de cativeiro na Babilônia. 70 anos de cativeiro. E da volta do cativeiro, apenas um pequeno percentual conhecia a história de Isaías, conhecia a profecia de Isaías, mas voltaram com seus corações lavados e buscaram a presença do Todo-Poderoso em Jerusalém. Irmãos, que nós não sejamos assim, mas que ouçamos a palavra de Deus e permitamos que ela encontre lugar no nosso coração. Amém? Que nós não estejamos no lugar daqueles que ouviam, mas não assimilavam o recado que o profeta passava, a mensagem de Deus através do profeta. Que tu sejas como o profeta, que
além de ver, ele sentiu a presença do Senhor. Ele viu, ele sentiu e ele levou a mensagem do Todo-Poderoso às pessoas. Ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Esta é a mensagem que eu quero que você guarde no teu coração. Uma palavra de Deus, de despertamento, uma palavra para que você possa fazer algo pelo Senhor, por aquele que fez tudo por ti, por aquele que te concede o dom da vida e a permissão para estar reunidos neste lugar, para juntos louvarmos e glorificarmos o Todo-Poderoso. Que você tenha o teu coração rendido à presença do Senhor. Amém? Seja sensível ao Senhor. Ouça a voz do amado Deus. O Senhor quer falar com você. O Senhor te chama para perto dele. Ouça e deixe-se mover pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos orar, vamos pedir a bênção do Eterno. Senhor, nós te louvamos por esses momentos tão especiais, Pai, que nós temos na tua presença. Te glorificamos também pela palavra, Senhor. Que ela fique guardada no nosso coração, que ela encontre lugar na nossa vida. Senhor, fale a nós, fale aos nossos corações. Senhor, desperta-nos para que vivamos a tua verdade e que possamos declarar, Senhor, acertadamente declararmos: eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Oh Deus, que assim seja, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém, amados? Mensagem 1119.